Bem-vindos ao Resumere. Hoje vamos explorar o épico O Poderoso Chefão, um dos maiores clássicos do cinema. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Vamos ao resumo detalhado dessa obra-prima. No final do verão de 1945, os convidados se reúnem para a recepção do casamento da filha de Dom Vito Corleone, Connie e Carlo Rizzi. Vito, o chefe da família da máfia Corleone, é conhecido por amigos e associados como Padrinho. Ele e Tom Hagen, o advogado da família Corleone e filho adotivo de Vito, estão ouvindo pedidos de favores porque, de acordo com a tradição italiana, nenhum siciliano pode recusar um pedido no dia do casamento de sua filha. Um dos homens que pede um favor ao Dom é Amerigo Bonacera, um agente funerário e conhecido do Dom, cuja filha foi brutalmente espancada por dois jovens por recusar seus avanços. Os homens receberam punição mínima. O Dom está desapontado com Bonacera, que evitou a maior parte do contato com o Dom devido aos negócios criminosos de Corleone. A esposa do Dom é madrinha da filha envergonhada de Bonacera, um relacionamento que o Dom usa para extrair nova lealdade do agente funerário. O Dom concorda em fazer seus homens punirem os jovens responsáveis em troca de serviços futuros, se necessário. Enquanto isso, o filho mais novo de Dom, Michael, um herói da marinha condecorado que retorna do serviço da Segunda Guerra Mundial, chega ao casamento e conta à namorada Kay Adams anedotas sobre sua família, informando-a sobre a vida criminosa de seu pai. Mas ele a tranquiliza dizendo que é diferente de sua família e não planeja se juntar a eles. A cena do casamento serve como exposição crítica para o restante do filme, enquanto Michael apresenta os personagens principais a Kay. Fredo, o irmão mais velho de Michael, é um pouco estúpido e bastante bêbado quando encontra Michael na festa. Sonny, o filho mais velho de Dom e o próximo na linha de sucessão para se tornar Dom, após a aposentadoria de seu pai, é casado, mas é um mulherengo de temperamento explosivo que entra furtivamente em um quarto para fazer amor com uma das damas de honra de Connie, Lucy Mancini. Tom Hagen não é parente da família por sangue, mas é considerado um dos filhos do Dom, porque ele era um sem-teto quando fez amizade com Sonny no bairro Little Italy de Manhattan, e o Dom o acolheu e cuidou da criação e educação de Tom. Agora um advogado talentoso, Tom está sendo preparado para a importante posição de consigliere, conselheiro, do Dom, apesar de sua herança não siciliana. Também entre os convidados da celebração está o famoso cantor Johnny Fontane, afilhado de Dom Vito, que veio de Hollywood para pedir ajuda a Vito para conseguir um papel no cinema que irá revitalizar sua carreira decadente. Jack Woltz, o chefe do estúdio, nega o papel a Fontane, um personagem muito parecido com o próprio Johnny, o que o tornará uma estrela ainda maior. Mas Don Corleone explica a Johnny: "Vou fazer uma oferta que ele não pode recusar." O Dom também recebe saudações de congratulações de Luca Brasi, seu terrível executor no submundo do crime, e atende a um pedido de Nazorini, o padeiro que fez o bolo de casamento de Connie, que deseja que o homem por quem sua filha se apaixonou, Renzo, se torne um cidadão americano. Após o casamento, Hagen é enviado para Los Angeles para se encontrar com Woltz, mas Woltz diz a ele com raiva que nunca escalará Fontane para o papel. Woltz guarda rancor porque Fontane seduziu e arruinou uma estrela que Woltz estava preparando para o estrelato e com quem teve um relacionamento amoroso. Woltz é persuadido a dar o papel a Johnny, no entanto, quando ele acorda cedo na manhã seguinte e sente algo molhado em sua cama. Ele puxa os lençóis e se vê em uma poça de sangue. Ele grita de horror quando descobre a cabeça decepada de seu valioso cavalo reprodutor de $600 mil, Cartoon, na cama com ele. Após o retorno de Hagen, a família se encontra com Virgil the Turk Soloso, que está sendo apoiado pela família rival Tartaglia. Ele pede a Don Corleone financiamento, bem como proteção política e legal para importar e distribuir heroína.
Apesar do enorme lucro a ser obtido, Don se recusa, explicando que sua influência política seria prejudicada por uma mudança para o comércio de narcóticos. Os juízes e políticos com os quais ele se aliou ao longo de várias décadas renunciariam às suas amizades com ele se ele entrasse no comércio de drogas. Sonny, que havia instado a família a entrar no comércio de narcóticos, rompe a hierarquia durante a reunião e questiona as garantias de Sollozzo quanto ao investimento da família Corleone ser garantido pela família Tattaglia. Seu pai, irritado com a dissensão de Sonny na presença de um não-membro da família, o repreende em particular mais tarde. Don Corleone então despacha Luca Brasi para se infiltrar na organização de Sollozzo e reportar de volta com informações. Durante a reunião, enquanto Brasi se abaixa para permitir que Bruno Tattaglia acenda seu cigarro, ele é esfaqueado na mão por Sollozzo e é subsequentemente estrangulado por um assassino. Logo após seu encontro com Sollozzo, Don Corleone é morto a tiros em uma tentativa de assassinato do lado de fora de seu escritório, e não se sabe imediatamente se ele sobreviveu. Fredo Corleone havia sido designado para dirigir e proteger seu pai quando Pauli Gatto, o guarda-costas habitual de Don, ligou dizendo que estava doente. Fredo se mostra ineficaz, atrapalhando-se com sua arma e incapaz de atirar de volta. Quando Sonny ouve sobre Don sendo baleado e a ausência de Pauli, ele ordena que o caporegime capitão de seu pai, Peter Clemenza, encontre Pauli e o leve para a casa de Don. Sollozzo sequestra Tom Hagen e o convence a oferecer a Sonny o acordo oferecido anteriormente a seu pai. Enquanto Tom está sendo libertado, Sollozzo recebe a notícia de que o Don sobreviveu ao atentado contra sua vida. Ele diz com raiva a Tom para persuadir Sonny a aceitar sua oferta. Enfurecido, Sonny se recusa a considerar e dá um ultimato aos Tattaglias: entregar Sollozzo ou enfrentar uma longa, sangrenta e custosa guerra de gangues. Eles se recusam e, em vez disso, enviam a Sonny uma mensagem siciliana, na forma de 2 peixes frescos embrulhados no colete à prova de balas de Luca Brasi, dizendo aos Corleones que Luca Brasi dorme com os peixes. Clemenza depois leva Pauli e um dos assassinos da família, Rocco Lampone, para um passeio em Manhattan. Sonny quer ir para os colchões, montar camas em apartamentos para os homens de botão de Corleone operarem no caso de a guerra do crime estourar. No caminho de volta de Manhattan, Clemenza faz Pauli parar o carro em uma área remota para que ele possa urinar. Rocco atira em Pauli e o mata. Ele e Clemenza deixam Pauli e o carro para trás. Michael, a quem as outras famílias da máfia consideram um civil não envolvido em negócios da máfia, visita seu pai em um pequeno hospital privado. Ele fica chocado ao descobrir que ninguém o está guardando. Uma enfermeira lhe diz que os homens estavam interferindo na política do hospital e foram mandados embora pela polícia cerca de 10 minutos antes da chegada de Mike. Percebendo que seu pai está sendo novamente armado para ser morto, ele chama Sonny para ajudar, move seu pai para outro quarto e sai para vigiar a entrada. Michael pede ajuda a Enzo, o padeiro, que veio ao hospital para prestar suas homenagens. Juntos, eles blefam os homens de Sollozzo enquanto eles passam. Carros de polícia logo aparecem trazendo o corrupto capitão McCluskey, que dá um soco violento na bochecha de Michael e quebra sua mandíbula quando Michael insinua que Sollozzo pagou McCluskey para armar para seu pai. Nesse momento, Tom Hagen chega com detetives particulares licenciados para portar armas para proteger Don Corleone, e ele leva Michael para casa. Sonny responde mandando matar Bruno Tattaglia, o filho mais velho e subchefe de Don Philip Tattaglia. Após a tentativa de assassinato de Don no hospital, Sollozzo solicita uma reunião com os Corleones, da qual McCluskey participará como guarda-costas de Sollozzo. Quando Michael se oferece para matar os 2 homens durante a reunião, Sonny e os outros membros seniores da família se divertem. No entanto, Michael os convence de que ele está falando sério e que matar Sollozzo e McCluskey é do interesse da família. Não é pessoal, Sonny. É estritamente comercial.
Como Michael é considerado um civil, ele não será considerado um embaixador suspeito dos Corleones. Embora policiais geralmente estejam fora dos limites para ataques, Michael argumenta que, como McCluskey é corrupto e tem negócios ilegais com Soloso, ele é um alvo justo. Michael também sugere que os repórteres de jornais que os Corleones têm em sua folha de pagamento adorariam publicar histórias sobre um capitão de polícia corrupto. Michael se encontra com Clemenza, um dos caporegimes, capitães, de seu pai, que prepara uma pequena pistola para ele, cobrindo o gatilho e o punho com fita para evitar qualquer evidência de impressão digital. Ele instrui Michael sobre a maneira correta de executar o assassinato e diz a ele para deixar a arma para trás. Ele também diz a Michael que a família estava muito orgulhosa de Michael por se tornar um herói de guerra durante seu serviço na Marinha. Clemenza mostra grande confiança de que Michael pode executar o trabalho e diz a ele que tudo correrá bem. O plano é fazer com que os informantes dos Corleone descubram o local da reunião e plantem o revólver antes que Michael, Soloso e McCluskey cheguem. Antes do encontro em um pequeno restaurante italiano, McCluskey revista Michael em busca de armas e o encontra limpo. Depois de alguns minutos em que Michael e Soloso conversam em italiano, Michael se desculpa para ir ao banheiro, onde recupera o revólver plantado. Retornando à mesa, ele atira em Soloso e depois em McCluskey. Michael é enviado para se esconder na Sicília, enquanto a família Corleone se prepara para uma guerra total com as 5 famílias, que estão unidas contra os Corleones, bem como uma repressão geral à máfia pela polícia e autoridades governamentais. Quando Don retorna para a casa do hospital, ele fica perturbado ao saber que foi Michael quem matou Soloso e McCluskey. Enquanto isso, o casamento de Connie e Carlo está se desintegrando. Eles discutem publicamente sobre a suspeita de infidelidade de Carlo e seu comportamento possessivo em relação a Connie. Pela tradição italiana, ninguém, nem mesmo um chefe da máfia de alto escalão como o pai de Connie, pode intervir nas disputas pessoais de um casal, mesmo que envolvam infidelidade, dinheiro ou abuso doméstico. Um dia, Sonny vê um hematoma no rosto de Connie, e ela diz a ele que Carlo bateu nela depois que ela perguntou se ele estava tendo um caso. Sonny rastreia e espanca severamente Carlo no meio de uma rua lotada por brutalizar a grávida Connie e ameaça matar Carlo se ele abusar de Connie novamente. Um Carlo furioso responde conspirando com Don Tartaglia e Don Emilio Barzini, os principais rivais dos Corleones, para matar Sonny. Mais tarde, Carlo faz uma de suas amantes ligar para sua casa, sabendo que Connie atenderá. A mulher pede a Connie para dizer a Carlo para não a encontrar esta noite. A grávida e perturbada Connie ataca Carlo. Ele aproveita a altercação para bater em Connie a fim de atrair Sonny para fora do complexo Corleone. Quando Connie liga para o complexo para dizer a Sonny que Carlo a espancou novamente, o enfurecido Sonny vai embora, sozinho e sem escolta, para cumprir sua ameaça contra Carlo. No caminho para a casa de Connie e Carlo, Sonny é emboscado em 1900, uma cabine de pedágio na Long Island Causeway, e violentamente morto a tiros por vários carros cheios de assassinos, empunhando submetralhadoras Thompson. Tom Hagen transmite a notícia da morte de Sonny ao Don, que pede o favor de Bonacera para cuidar pessoalmente do embalsamamento do corpo de Sonny. Em vez de buscar vingança pela morte de Sonny, Don Corleone se encontra com os chefes das 5 famílias para negociar um cessar-fogo. O conflito não só está drenando todos os seus bens e ameaçando sua sobrevivência, mas terminá-lo é a única maneira de Michael voltar para casa em segurança. Revertendo sua decisão anterior, Vito concorda que a família Corleone fornecerá proteção política para o tráfico de heroína de Tartaglia, desde que seja controlado e não vendido para crianças. Na reunião, Don Corleone deduz que Don Barzini, não Tartaglia, estava por trás do início da guerra da máfia e da morte de Sonny. Durante seu tempo na Sicília, Michael espera pacientemente seu exílio, protegido por Don Tommasino, um velho, amigo da família,
Michael caminha pelo campo, acompanhado por seus guarda-costas sempre presentes, Calò e Fabrício. Em uma pequena vila, Michael conhece e se apaixona por Apollonia Vitelli, a bela jovem filha de um dono de bar. Eles cortejam e se casam no tradicional estilo siciliano, mas logo a presença de Michael se torna conhecida pelos inimigos da família Corleone. Quando o casal está prestes a ser transferido para um local mais seguro, Apollonia é morta, como resultado de um carro fraudado, originalmente destinado a Michael, explodindo na ignição. Michael, que viu o carro explodir, vê Fabrício saindo apressadamente do local segundos antes da explosão, implicando-o no plano de assassinato. Com sua segurança garantida, Michael retorna para casa. Mais de um ano depois, em 1950, ele se reúne com sua ex-namorada Kay, após um total de 4 anos de separação, 3 na Itália e 1 na América. Ele diz a ela que quer que eles se casem. Embora Kay esteja magoada por ele ter esperado tanto para contatá-la, ela aceita sua proposta. Com Dom Vito semi-aposentado, Sonny morto e o irmão do meio Fredo considerado incapaz de administrar os negócios da família, Michael agora está no comando. Ele promete a Kay que tornará os negócios da família completamente legítimos em 5 anos. 2 anos depois, os caporegimes Clemenza e Salvatore Tessio reclamam que estão sendo pressionados pela família Barzini e pedem permissão para revidar, mas Michael nega o pedido. Ele planeja mudar as operações da família para Nevada e, depois disso, Clemenza e Tessio podem se separar para formar suas próprias famílias na área de Nova York. Michael promete ainda ao marido de Connie, Carlo, que ele será seu braço direito em Nevada. Carlo cresceu lá, sem saber de sua participação no assassinato de Sonny. Tom Hagen foi removido como consigliere e agora é apenas o advogado da família, com Vito servindo como consigliere. Em particular, Hagen pergunta sobre sua mudança de status e questiona Michael sobre um novo regime de soldados, secretamente sendo construído sob Rocco Lamponi. Dom Vito explica a Hagen que Michael está agindo de acordo com seu conselho. Mais ou menos um ano depois, Michael viaja para Las Vegas e se encontra com Moe Greene, um rico e astuto chefe de cassino que busca expandir seus negócios. Após a tentativa de assassinato de Don, Fredo foi enviado a Las Vegas para aprender sobre o negócio de cassino com Greene. Michael arrogantemente se oferece para comprar Greene, mas é rudemente rejeitado. Greene acredita que os Corleone são fracos e que ele pode garantir um acordo melhor com Barzini. Enquanto Moe e Michael negociam acaloradamente, Fredo fica do lado de Moe. Depois, Michael avisa Fredo para nunca mais tomar partido de ninguém contra a família. Michael retorna para casa. Em um momento privado, Vito explica sua expectativa de que os inimigos da família tentarão assassinar Michael usando um associado de confiança para marcar uma reunião como pretexto para assassinato. Vito também revela que nunca realmente pretendeu uma vida de crime para Michael, esperando que seu filho mais novo tivesse poder legítimo como senador ou governador. Alguns meses depois, Vito desmaia e morre enquanto brincava com seu neto Anthony em seu jardim de tomates. No enterro, Tessio transmite uma proposta de reunião com Barzini, que identifica Tessio como o traidor que Vito estava esperando. Michael organiza uma série de assassinatos que ocorrem simultaneamente enquanto ele é padrinho do filho recém-nascido de Connie e Carlo, Michael Francis Rizzi, em uma igreja católica. Don Strati é morto a tiros, junto com seu guarda-costas, em um elevador de hotel por Clemenza, armado com uma espingarda. Moe Greene é morto durante uma massagem, baleado no olho por um assassino não identificado. Don Cuneo fica preso em uma porta giratória no Hotel St. Regis e é morto a tiros pelo soldado Corleone Willie Cicci. Don Tattaglia é assassinado em sua cama, junto com uma prostituta, por Rocco Lamponi e um associado desconhecido. Don Barzini
É morto na escadaria de seu prédio de escritórios, junto com seu guarda-costas e motorista, baleado por Al Neri, disfarçado em seu antigo uniforme de policial. Após o batismo, Técio acredita que ele e Hagen estão a caminho do encontro entre Michael e Barzini que ele arranjou. Em vez disso, ele é cercado por Willie City e outros homens de botão enquanto Hagen se afasta. Percebendo que Michael descobriu sua traição, Técio diz a Hagen que ele sempre respeitou Michael e que sua deslealdade era apenas um negócio. Técio é levado embora e nunca mais é visto. Está implícito que Sixi atira e mata Técio com sua própria arma depois que ele o desarma antes de entrar no carro. Enquanto isso, Michael confronta Carlo sobre o assassinato de Sonny e o força a admitir seu papel na preparação da emboscada, tendo sido abordado pelo próprio Barzini. Michael garante a Carlo que ele não será morto, mas sua punição é a exclusão de todos os negócios da família. Ele entrega a Carlo uma passagem de avião para o exílio em Las Vegas. No entanto, quando Carlo entra em um carro com destino ao aeroporto, ele é estrangulado até a morte por Clemenza, sob as ordens de Michael. Mais tarde, uma histérica Connie confronta Michael no complexo Corleone, enquanto os carregadores levam os móveis em preparação para a mudança da família para Nevada. Ela o acusa de assassinar Carlo, em retribuição ao tratamento brutal de Carlo a ela, e pelo suposto envolvimento de Carlo no assassinato de Sonny. Depois que Connie é removida da casa, Kay questiona Michael sobre a acusação de Connie, mas ele se recusa a responder, lembrando-a de nunca perguntar a ele sobre seus negócios ou o que ele faz para viver. Ela insiste, e Michael mente, dizendo a ela que ele não teve nenhum papel na morte de Carlo. Kay acredita nele e fica aliviada. O filme termina com Clemenza, Rocco Lampone e Al Neri chegando e prestando seus respeitos a Michael. Clemenza beija a mão de Michael e o cumprimenta como Don Corleone. Enquanto Kay observa, a porta do escritório é fechada. Esse foi o resumo de O Poderoso Chefão, uma história de poder, lealdade e tragédia. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora queremos saber sua opinião. Qual foi o momento mais impactante do filme para você? Você acredita que Michael tomou as decisões certas ao assumir o controle da família? Qual personagem da história você acha mais intrigante e por quê? Deixe suas respostas nos comentários. Até a próxima aqui no Resumere.